Vamos chamar a Edilene Lopes para cá também. Edilene nos falava no comecinho aqui do Hora H sobre a reação ali dos ministros diante desse escândalo e também como os magistrados Dias Toffoli e Alexandre de Moraes foram colocados no foco também dessas investigações. Aí é importante a gente colocar por aqui alguns pontos, né? Lá atrás, Edilene, passado recente, né? Tivemos ali a exposição também de uma certa ligação, relação, troca de mensagens, conversas de Dias Toffoli com pessoas ligadas e investigadas nesse escândalo. Isso fez uma pressão tão grande que Dias Toffoli recuou, saiu da relatoria. Agora tem o foco para Alexandre de Moraes. Como é que está a posição do ministro dentro do STF? Como é que os outros magistrados estão vendo essa figura nesse momento? Porque, vamos lembrar, os ministros dependem sempre do apoio, né, ali de seus colegas. E para Alexandre de Moraes, a gente tinha ali uma figura que ficou ali no foco de uma defesa da democracia, estava à frente do julgamento da trama golpista, né? No momento em que realmente o STF estava pensando que precisava fortalecer e proteger essas figuras, porque estávamos tratando sobre a possibilidade de um golpe de Estado. E agora? Como é que fica a situação? Pois é, Ju, nessa história cada mergulho é um flash, né? Essa fonte mais cedo que tinha me dito, justamente a primeira delas que me disse que os ministros não estavam acreditando que Alexandre de Moraes pudesse ter trocado mensagem nesse nível com Daniel Porcaro, também me disse que o clima é tenso desde que essa história estourou, mas que nada mudou desde então e que essa troca de mensagens não agravou a situação de Alexandre de Moraes perante seus pares, inclusive porque eles estavam com o mesmo sentimento de que essa mensagem não teria sido escrita ou que essas mensagens não teriam sido trocadas por Alexandre de Moraes. Então, não, neste momento, o ministro Moraes não está isolado em relação aos seus pares e não piora a sua situação interna no Supremo Tribunal Federal, como era de se pensar que pudesse acontecer, já que a pressão aumentou contra o STF com o vazamento dessas informações, mostrando, a princípio, uma relação de intimidade entre Porcaro e Alexandre de Moraes. Então, no momento, a situação entre os pares, entre os magistrados ali, ela permanece inalterada, não aumentou o clima de tensão. Mas fato é que Alexandre de Moraes se apressou em dizer agora formalmente, por meio de nota, cerca de 30 minutos depois que nós havíamos adiantado que esse era o sentimento no Supremo Tribunal Federal, que de fato essas mensagens não foram enviadas por ele, demonstrando que há uma preocupação com a imagem pessoal e de fazer um desmentido. Agora, quando a gente analisa os arquivos, esses arquivos que foram vazados, não aparece o número do telefone na frente, aparece o nome. E nós sabemos que hoje, para fins de prova judicial, por exemplo, se você fizer um print de tela e tiver escrito o nome da pessoa e ela troca mensagens com você, isso não vale. É preciso que você tenha um print que mostre o número do telefone. E não há como, para nós que acessamos essas informações, checar se esse é o número de Alexandre de Moraes. E isso também abre um espaço para que ele argumente que o telefone que estava trocando informações com Porcaro não era o telefone dele. E para saber realmente se confirma essa versão de Moraes, que ele apresenta oficialmente, nós teremos que ter também um parecer de uma outra autoridade que investiga o vazamento dessas informações. É por isso que eu digo que cada mergulho é um flash. Uma hora um diz uma coisa, outra hora outro diz outra, mas Alexandre de Moraes diz que não trocou essas mensagens e seus pares também compraram a mesma história e tem dito desde cedo, com os quais eu tenho conversado, que essas mensagens não parecem ter sido enviadas pelo ministro, Ju.